Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção Doxa. Te convido a conhecer mais sobre o Doxa no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Daniel, que é cofundador da Viva Lá. Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite aqui de compartilhar um pouco da sua história e da Viva Lá também conosco. É um prazer te ter aqui, cara. Prazer é meu, Miguel. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho mais sobre a Viva Lá, turismo sustentável, empreendedorismo. Coisa que a gente boa. possa passar uma mensagem aí que some, né, para outras pessoas, que Com agregue. certeza, tenho certeza que vai. Dan, como você está ciente já, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar praticando aquela dinâmica de concisão inteligente, de resumir o negócio em até 140 caracteres, como o Twitter faz ali, exercita na gente muito bem. E, cara, a gente tem o... Você foi a pessoa, nosso convidado, que fez a versão mais curta do tweet da história do Pode Sonhar, cara. Isso é muito legal, porque realmente exercita o exercício de concisão, cara. Posso te convidar para ler o que você escreveu para nós? Total, eu até já Precisa sei, nem né? ler, Nem né? preciso Precisa ler, nem cara. ler. Nem preciso ler. A Viva Lá desenvolve turismo sustentável no Brasil. Acho que... Boa. E foi esse ponto, E né? foi esse ponto, assim. Boa. E acho que o grande ponto sobre isso é entender muito bem o que você faz, né? Acho que o mais difícil Perfeito. é saber o que a gente quer, né? E uma vez que a gente sabe o que a gente quer fazer e a gente começa a desenvolver isso, você começa a fazer um trabalho de simplificação, né? E isso é Animal. fundamental. Que é aquela velha história de que quem faz tudo não faz nada, né? É isso. Você não pode fazer tudo bem. Gosto de chegar num restaurante, tem lá, né? Os caras têm rodízio de carne com japonês, com massa. É impossível isso. que aquilo seja bem feito, Tudo né? seja bom, né? Então, Total. a Vala também a gente está na rua faz 6 anos, né? Então foi um Animal. caminho muito interessante, assim, e para realmente focar naquilo que a gente acredita, né? Que Boa. é desenvolver esse turismo sustentável e que ele possa, de fato, gerar um impacto positivo para todo mundo que está envolvido. Da hora, Dan. E o que é, cara, o turismo sustentável? Qual que é a diferença de... o que difere o sustentável do não sustentável? O que tem a mais? Legal. Acho que primeiro é a visão de sustentabilidade, né? A definição que a gente mais gosta é o tripé ambiental, social e financeiro. Certo. Então, sustentável não é uma parada só ambiental, né? Não é só do meio ambiente, Não é só do meio natureza. ambiente. Então, Saquei. tudo pode ser sustentável, né? E é algo que o sustentável é aquele que vai ter para frente, né? Que existe a possibilidade de usar. Quando você tem um turismo massificado, né? Que é o turismo de massa, não se olha basicamente para nenhuma dessas três frentes, né? Ambientalmente você não está cooperando, então, Total. sei lá, você vai fazer uma festa de Réveillon na praia, e aí depois vira aquela lixarada toda, tudo destruído, ou, por exemplo, a última vez que eu viajei para fora, eu estava na Espanha, um monte de adesivo, né, da própria população, Entendi. tipo, falando para os turistas não irem para lá, que estava atrapalhando, né, a dinâmica social, que estava elevando para caramba os aluguéis, ou que estava nesse sentido, ou do ponto de vista social, de não compreender as comunidades da região, Certo. né? Ou seja, você vai para um lugar, o que aconteceu, por exemplo, em Caraíva, né? Você começa um turismo que não envolve as pessoas vão sendo jogadas para cada vez mais a periferia da cidade, Certo. porque o aluguel vai ficando cada vez mais caro, e elas em si não estão recebendo renda. Então, a galera de São Paulo que tem uma pousada lá e a grana, no fim, volta para São Paulo, ou um gringo que vai para lá. Então, o nosso modelo de turismo sustentável, quando a gente olha, primeiro, ambientalmente, a gente só trabalha em unidade de conservação. Então, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Certo. E as pessoas pouco conhecem. Não dão prioridade para o né? Brasil, né? Dão prioridade para viajar para fora. Né? Exatamente. Então, assim, primeiro, assim, como que você vai proteger algo que você não conhece? Não tem como, você tem que estar dentro. Você nem se sensibiliza, muitas vezes. Você nem se sensibiliza. Então, assim, primeiro ponto é a gente quer que as pessoas, né? A gente tem dois públicos-alvo, né? O primeiro são os viajantes e as comunidades, né? Quando a gente olha para os viajantes, primeiro a gente quer que as pessoas conheçam ambientes simplesmente espetaculares, né? Que são incríveis, assim, naturalmente. A gente quer que as pessoas tenham
cada vez mais essa relação com a natureza. E os parques nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, APAs e florestas e etc., tem muito pouca visitação. Então, primeiro, cara, vai para lá para você falar, uau, que lugar incrível. Tô, tipo, numa reserva na Amazônia, isso é real, né? Eu tô vendo aqui a magnitude da Amazônia, eu tô sentindo isso, eu tô, cara, vivendo na pele, né? E aí você volta para São Paulo, para o Rio, para a cidade que você mora e começa a disseminar isso, né? Pô, eu estava num lugar, Exatamente. Eu vi, eu sei que isso é importante e tal. Segundo ponto é relacionado às comunidades tradicionais. Então, a gente só trabalha em unidades de conservação e só em conjunto com comunidades tradicionais. Então, a gente trabalha junto com indígenas, com ribeirinhos, com quilombolas, com caiçaras e com sertanejos. Certo. A gente aprendeu uma porrada de besteira na escola e muita coisa que é dita, né, que a gente lê também é muito distante da realidade. Uhum. Então a gente quer levar as pessoas, quero levar o Miguel numa comunidade indígena para ele ver que indígena não é vagabundo, que os caras acordam 4 horas da manhã para ir para a roça, que a cultura é incrível, tudo que aconteceu. Então a gente, por exemplo, faz as rodas de conversa com as comunidades tradicionais e fala sobre tudo, velho. Sobre certo. Governo, sobre municipal, estadual, federal. Opinar, sabe, total. Perfeito. E num sentido assim de deixar livre mesmo. Para que você tire suas próprias conclusões e para que eles sejam livres para falar o que eles quiserem. Entendi. E aí você vai sair de lá, independente de onde você viaja com a gente, né? Hoje a gente opera em 8 estados aqui no Brasil. Claro. E você vai montar sua própria opinião sobre as coisas, né? Entendi. E o terceiro ponto é a grana, né? É muito importante injetar capital, fazer com que o capital seja alocado naquelas comunidades, né? Fazer com que o turismo, de fato, gere renda para as pessoas. Que o dinheiro né? fique ali. Que o dinheiro fique ali. Perfeito. Então, assim, sempre nas experiências da Valar, o maior beneficiado são as comunidades. Legal. Então, a gente, entre 35% e 40% de tudo que a gente fatura é injetado no local. Por quê? Porque as pessoas precisam ver aquela renda, fazer com que tenha maior qualidade de vida, justamente gerando renda para as famílias. Primeiro que existe uma questão de autoestima muito importante, da pessoa falar, porra, essa é a minha cultura, isso que meu estilo de vida é valorizado. Perfeito. As pessoas entendem como algo viável. E outra, o cara tendo uma possibilidade, ele deixa de fazer extrativismo ilegal, fazer garimpo, ficar desempregado, violência doméstica, uma série de coisas certo. Que essa autoestima, a renda, essa valorização cultural geram para ele. Então, esse é o ponto de vista do viajante, né? Isso tudo que ele pode incorporar para ele, e a comunidade tem vários outros métodos para ela. Então, assim, o Brasil, cara, tem uma vocação natural, né, por já ser o país com a maior biodiversidade do mundo, de fazer com que o turismo, de fato, seja transformador, né? Já é hoje no Brasil, cerca de 10% dos empregos do Brasil são relacionados ao turismo, do mundo também. Cara, não tinha ideia então, puta de um setor sinistro, assim, gigantesco. Gigante. Mas, ao mesmo tempo, ainda é ínfimo, né? Quando a gente compara, por exemplo, a recepção, né, o receptivo de estrangeiros no Brasil, em 2019 a gente bateu 6 milhões de pessoas, né? É o que o Museu do Louvre individualmente recebe por ano. Então, assim, é totalmente descabido. A gente recebeu isso tanto em um ano no Brasil. Em um ano no Brasil inteiro, entendi. O que o Museu do Louvre, só o museu, recebeu de estrangeiros no ano também. Então, assim, o Brasil não pode ser comparado com o Museu do Louvre. Enquanto a gente recebe 6, a França recebe 90, né, milhões. Então, a gente tem aí um trabalho muito grande, mas eu vejo isso como uma baita oportunidade. Assim. Com certeza, cara. E quando você fala ali que vocês trabalham com as comunidades, que tipo de trabalho é esse? Você citou o exemplo de conversar, da interação, e que tipo, como é que se dão essas conversas? Vocês proporcionam um tema específico? Como é que é a interação entre o viajante e o contato com as comunidades ali? Legal. A gente produz todas as experiências da Viva Lá dentro de casa e só distribui o que a gente produz. Então, eu estava até esperando para ver qual que ia ser o item que eu fosse vender. Se fosse uma viagem da CVC, eu já ia falar, cara, não vendo isso nem a pau, eu vou vender só o que a gente acredita mesmo.
Acho que isso também é muito importante. O que a gente faz, né? A gente faz experiências hoje de 4 a 30 dias dentro de 3 verticais, que são turismo de base comunitária, turismo de base comunitária de aventura, que eu explico depois melhor, Boa. E volunturismo, que é esse TBC misturado com voluntariado. Entendi. E dentro disso, dentro dos 8 estados que a gente opera, né? Então, a gente está no Acre, no Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Goiás e Minas Gerais. Animal. Sempre dentro de unidade de conservação. Então, quando você está dentro dessa experiência, junto com a gente, né? As pessoas encontram a gente nas capitais, né? Então, a gente vai se encontrar em Manaus, vai se encontrar em São Luís, em Brasília e assim por diante. E aí, a partir disso, começa uma experiência super profunda, totalmente criada do zero, em conjunto com as comunidades. Boa. Isso que é o TBC, né? É você não colocar a comunidade num nível inferior ao da sua organização. No sentido assim, olha, eu sou seu cliente, eu vou chegar na tua comunidade, você vai fazer do jeito que eu quero. Entendi. Não é assim, cara, vamos costurar... Acontece isso em alguns... Porra, acontece isso em todos os locais, assim. Mesmo, então, a gente cria algo... Eu, pessoalmente, até hoje, né? Eu vou nos lugares. Então, por exemplo, vou numa aldeia indígena, normalmente sozinho, inclusive. E começo a entender qual que é a dinâmica do pessoal. Você passa um tempo lá e entende... Passa um tempo lá. O que eles têm de gastronomia? Qual que é a cultura? Qual que é a religião? Como as pessoas interagem entre si? Como que é a música? Cara, como que é o ambiente, né? O que tem aqui de fauna e de flora? Como que a gente consegue costurar uma experiência que seja totalmente incrível, assim, muito foda, e que o Miguel, ou o João, ou a Fernanda, enfim, as pessoas que estiverem com a gente, possam realmente transformar, né? Ressignificar a relação delas com o próprio país e com as comunidades locais, né? E com ela mesma, assim. Você ressignificar padrões mentais que foram colocados dentro de você e falar assim, cara, eu jamais pensei que isso seria desse jeito, né? Perfeito. E aí você fica imerso lá, e como que você trabalha junto com as comunidades para costurar a experiência, ou você entende a dinâmica ali e depois chega com um projeto pronto? Como é que é feito esse trabalho para essa integração? Legal. A gente costura junto, né? Claro que eu tenho mais experiência do que normalmente a comunidade em montar uma experiência, mas a ideia é, cara, montar de acordo com o que eles já têm estruturados da própria vida deles, né? Com certeza. E chegar com essas propostas, e aí a gente começa a discutir para entender o que entra, o que sai, como entra, como sai, até ter a primeira versão, põe o primeiro MVP para testar e vai adaptando, né? A gente está em constante melhoria. Hoje a avaliação é incrível, assim, né? A gente está chegando aí em 1.500 viajantes, o NPS da Viva Lá é 9,5, né? Caralho! Então, assim, é animal, a galera realmente pira e tal. Mas a gente está sempre evoluindo, né? Sempre adaptando, sempre melhorando. Animal, né? E como que é a abertura das comunidades para proporcionar esse tipo de experiências? Assim, eu fico curioso para saber se há, por exemplo, se eles são 100% abertos, ou se há, tipo, pô, já enfrentamos tanta coisa, tipo, já passamos por tanta coisa, escutamos tanta coisa, e eles são, como é que é, quando você chega lá, vamos criar uma experiência, como é que é a abertura? Não, acho que você falou tudo. O começo são os 2 pés atrás, né? Entendi. Hoje em dia, como eu vou lá, pô, tá com 6 anos, opera em 6 estados, a gente já teve 10 prêmios e reconhecimentos entre nacionais e internacionais, bicampeã como a operadora mais sustentável do Brasil atualmente. Que da hora. Estamos no Programa Global de Empreendedores Sociais do Yunus, que é Prêmio Nobel da Paz. Enfim, a gente caminhou bastante, mas no começo tem uma desconfiança muito grande. A gente já ouviu muitas vezes, e que, cara, é totalmente verdade, de várias lideranças comunitárias, principalmente no começo, falando assim, pô, por que eu vou acreditar no que você está me falando, né? Quem é você exatamente, né? A gente já ouviu tanta promessa de governo, de outras pessoas, de ONG, de empresa, de todo mundo e tal. As pessoas vêm aqui, prometem mundos e fundos, e, cara, vem uma vez, nunca mais volta, nunca mais nada.
E uma dos nossos posicionamentos foi, eu sempre olhei no olho das pessoas e falei, eu não te prometo nada. Eu não vou fazer absolutamente nada por você. A gente vai fazer junto. A gente está em pé de igualdade aqui. Eu não vou salvar a tua vida, eu não sou herói. A gente vai construir uma coisa junto para justamente a gente ter autonomia. E eu quero que você crie independência. Independência, inclusive, de mim. Não quero que você vire dependente de mim. Eu quero te ajudar nesse processo de desenvolvimento. E aí isso muda tudo, assim, né? Porque você começa a tratar a pessoa de igual para igual e ela começa a entender que, de fato, por você ser de São Paulo, ou por você ter uma graduação X ou Y ou Z, você não é melhor que ela, né? Mas é um caminho mesmo, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? No começo, a gente fazia um trabalho grande para chegar. Hoje em dia, as lideranças comunitárias vêm até a gente, né? Já tem isso. Então, inverteu, né? Hoje tem mais gente que quer que a gente desenvolva o trabalho nas comunidades do que até a gente consegue, né? Nesse momento, né? Mas tem uma série de fatores, né? Que são muito importantes para a gente ir, né? Primeiro, tem que ser uma unidade de conservação. Boa. Então, assim, cara, vocês querem trabalhar em, sei lá, no Guarujá, já não daria, né? Pela própria proposta, né? Segundo, tem que ser com uma comunidade tradicional, tem uma série de coisas logísticas e tal. E aí, sim, a gente vai fazer uma visita técnica para conhecer as pessoas e avaliar todo mundo, né? E as pessoas precisam querer, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Total. Você não... Igual você me chamar aqui e eu ficar de corpo mole e não vou querer falar, cara, não flui, né? Você tem que chamar gente que quer fazer, que quer se envolver, porque tudo dá trabalho, né? Não existe almoço grátis, né? Isso. E, cara, Dan, eu fico curioso para saber também histórias seja na perspectiva da comunidade, de líderes comunitários ou quaisquer pessoas da comunidade, ou também de viajantes como vocês, que foram transformadoras na história da Viva La. Viajaram com vocês, alguma história que foi marcante, saltando aos seus olhos? Porra, felizmente tem várias, assim. Hoje mesmo eu recebi os relatórios de feedback, né, de satisfação de junho do Corpus Christi. E o time de operações sempre bota, dentro da nossa pesquisa, o pessoal fala, né, como você foi, a gente pergunta, como você foi pessoalmente impactado, né, com a experiência. E aí as aspas são lindas, assim, né? Pelo menos as que chegam para mim, né? Mas a gente ouve coisa muito boa, assim. Aliás, eu tô com um áudio de 12 minutos para ouvir aqui de uma viajante que veio. Mas os viajantes falam muito sobre isso, né? Falam assim, cara, eu jamais esperaria que uma experiência de viagem pudesse mexer tanto comigo, né? Reverberar tanto com o meu eu, assim, com o que eu entendia sobre o Brasil, com o que eu entendia de comunidades, a questão da simplicidade da vida das pessoas, né? Como os nossos principais viajantes são de grandes metrópoles, entender essa diversidade de outros modos de vida, né? Que não é só na rotina louca ou na busca por grana ou nessa ansiedade, né? Que todo mundo tem e tal, que existem outros formatos possíveis de vida e que isso me mudou, assim, isso me mexeu de uma maneira que eu não consigo nem expressar em palavras, né? E as pessoas, se conectam pra caramba. Muitas das viagens que a gente tem são em grupo, né? A maioria, esse ano tem 50 expedições em grupo, os grupos são de mais ou menos 20 pessoas. E tem as expedições deve ficar a turma toda se integra. Turma se integra, gente do Brasil inteiro. Que da hora. De várias idades. Então, assim, quando que você tem a oportunidade de conhecer uma mulher de 60 anos de Brasília? Ou uma pessoa de outra idade do que a sua, do interior do Mato Grosso? Perfeito. Sim, é difícil, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, menores são essas possibilidades de conexão. Então... e as pessoas já têm uma linha de pensamento ou de vibe, assim, de energia parecida, né? Para estar numa viagem como essa. Então, as conexões são muito, muito bem-vindas. Assim, a galera, depois faz várias outras viagens da Viva La, né? Que a gente brinca que a galera vira Viva Lover. Que da hora, cara. E, ao mesmo tempo, várias outras coisas e tal. Que massa. E das comunidades também, coisas que emocionam muito a gente, né? E
questões de gratidão, né? Inclusive, a gente acabou de soltar um release agora para a imprensa, que a Viva Lá bateu uma marca muito importante, que foi R$1 milhão injetados diretamente nas comunidades, né? Dinheiro que saiu da nossa conta direto para a conta das pessoas, fora o que os viajantes gastam, né? Então a gente já está chegando aí 1,5 milhão. E aí a gente conta 3 histórias nesse release, né? A primeira história da Nilde, uma empreendedora no Rio Negro, enfim, uma pessoa que virou muito próxima, muito amiga. Inclusive hoje eu sou padrinho do neto dela, né? Nossa, que legal. Isso também é uma puta história, né? Que legal, cara. A gente virou família, né? Uma conexão, gera conexões muito profundas. Conexões extremamente profundas, assim, que, cara, através da grana do turismo sustentável, expandiu a pousada, pôde viajar para outros lugares, pôde investir na educação da família. Uma outra história que a gente conta é da própria aldeia Xanenau, né? Que está hoje pagando a faculdade de 2 filhas do cacique na área de saúde para justamente voltarem para as aldeias e prestarem todo esse apoio na área de saúde. Outra, a gente também está contando da Floresta Nacional dos Tapajós, que está investindo em infraestrutura para a família. Então, reforma de casa, deixar as coisas dignas, fazer com que as pessoas tenham essa parada. Mas uma história que eu nunca esqueço é que bem no começo, assim, eu cheguei inclusive no Rio Negro, no Amazonas, né, na RDS do Rio Negro, e um dos nossos parceiros, né, que é canoeiro, Chiquinho, a gente estava na casa dele, uma casa toda de madeira, né, na frente do Rio Negro, certo. E pôr do sol, e a gente tomando açaí, né, ele planta açaí lá, o açaí verdadeiro, né, não é doce, né? Não é o doce. E eu virei para ele e falei assim: ô Chiquinho, você tem vontade de ser rico? E aí ele olhou para mim e olhou para o céu e olhou para a mata ao redor da casa dele, olhou para o rio e olhou para a mesa dele cheia de comida, assim, e falou assim: cara, eu já sou rico. Tipo, eu sou rico pra caralho, olha aqui, né? O que mais que eu quero? E essa reflexão, né, de que você trabalha a vida inteira para ter um sítio na frente do rio. Ele já tem, né? Então, essa pegada bota muita coisa em perspectiva, né? Então, eu acho que essa interação com as comunidades te coloca muito para pensar, né? Muito. E uma das modalidades que a gente trabalha, que inclusive foi o que a gente começou e ficou muito, muito bom, assim, né? Muito especialista. Acho que a gente é uma das maiores referências, talvez mais do que do Brasil, da América Latina nisso, é volunturismo, né? Que é fazer um voluntariado, mas que tenha uma linha condutora, né? Que ele tenha uma metodologia. E aí a gente desenvolveu uma metodologia do zero, que chama Universidade Viva Lá de Negócios. Legal isso. Justamente para capacitar o turismo de base comunitária brasileiro. Então, assim, se pra gente, né? Eu e os meus sócios, que a gente teve um monte de privilégio, teve a possibilidade de estudar em escola particular, em universidade particular, em viajar, em etc e tal. Pra gente empreender é difícil pra caramba. Como é que é para uma pessoa que foi até a 3ª série no interior do Amazonas? Muito mais difícil. Então, vamos ajudar as pessoas nesse processo. Perfeito. E aí, de lá pra cá, né, a gente criou esses 10 módulos com uma linguagem, cara, do mais moderno do que pudesse falar de empreendedorismo, mas de uma maneira muito simples, totalmente em português, objetiva e tal. E a gente mentora hoje 413 pessoas, né, de maneira contínua, gratuita, e já fez mais de 7.000 horas de voluntariado, né? Então, a pessoa que opta por uma viagem de voluntarismo, ela, cara, vai fazer uma série de imersões, uma série de passeios, uma série de oficinas, vai estar no meio da natureza, fazer trilha, nadar com boto, ver o sol nascer e tal. E, ao mesmo tempo, vai ter 2 dias de imersão total de voluntariado. Então, o voluntarismo, por exemplo, cria uma conexão com o local que é impossível criar de qualquer outra maneira. Não tem como, cara. Você vivencia o turismo, meio que constrói a jornada ali para conhecer um lugar e estar imerso na comunidade, né? Totalmente. E a comunidade se abre de uma maneira que ela jamais se abriria. Você está indo para lá para, cara, botar energia, você vai ajudar a pessoa a fazer uma definição de marketing, você vai ajudar ela na comunicação do business de artesanato dela.
Tipo, então, ela vai te contar sobre a vida dela, sobre os sonhos dela, você vai contar sobre os seus, você do nada chora com uma pessoa que você nunca viu, você vai contar várias coisas que você jamais contaria para seus amigos. Então, esse tipo de coisa cria uma conexão que, indo para o Rio de Janeiro beber em Ipanema, não estou falando que é ruim também, eu vou e faço, né? Mas você não vai conseguir criar. É muito mais superficial. Gera um nível de reflexão, de até autoconhecimento, né? Eu acho que esse tipo de experiência serve para você fazer reflexões sobre si mesmo, sobre você se conhecer, seus comportamentos, seus pensamentos perante atitudes, e ações e acontecimentos rotineiros que você não está acostumado, né? Que Total. Não é usual. Você vê a simplicidade, simplicidade no sentido de estilo de vida das pessoas, de enxergar a vida de uma maneira simples, e nós aqui, eu me coloco nesse lugar de ver como as coisas são, ver problema nas coisas, né? Você vê lá de outra perspectiva, realmente muda o jogo, né? Muda o jogo. Acho que isso é muito especial, assim, né? A gente começou na visão de voluntarismo, tem o turismo, Perfeito. O voluntariado envolvido, né? E depois expandiu esse voluntarismo. Hoje são 4 modalidades, né? Você pode atuar na capacitação profissional, que a gente chama de bioeconomia. Se você for de saúde, você pode atuar nas UBSs locais da área de saúde. Se você quiser trabalhar com educação, você atua como assistente de sala de aula nas escolas públicas, né, das comunidades, ou dando aula de inglês e espanhol, ou em projetos de meio ambiente, né, com agrofloresta ou com cuidado com a fauna e a flora local. Então, isso a gente começou no voluntarismo. Depois a gente foi para o turismo de base comunitária, que é uma experiência parecida sem o voluntariado. Então, algumas pessoas não estão com vontade de fazer voluntariado, mas querem mais uma imersão cultural. Certo. Então, o voluntarismo é o turismo de base comunitária mais social. O TBC, ele é mais cultural. Certo. E depois a gente abriu o TBC de aventura, que agora, por exemplo, a gente começa 4 expedições amanhã. Amanhã inaugura ou não? Não. Já funciona. 70 pessoas amanhã começam a rodar o Brasil com a gente. Que da hora, E cara. Amanhã a gente começa a travessia de 40 quilômetros nos Lençóis Maranhenses. Animal. Que coisa boa. Trekking de 40 quilômetros, depois... E, cara, é simplesmente surreal. Você tá nos Lençóis Maranhenses, o maior campo de dunas do Brasil, fazendo um trekking, 10 quilômetros no primeiro dia, 13 no segundo, 17 no terceiro. Você simplesmente está rodeado de duna e lagoa. É uma paisagem que simplesmente não existe em nenhum lugar do mundo. Eu fui para o Saara, os Lençóis Maranhenses é mais bonito do que o Saara, na minha opinião. E a gente se hospeda em oásis, né? A gente está atravessando, ficando dentro de comunidades. O primeiro oásis tem 6 casas, 6 famílias. Então, você está num ambiente totalmente exclusivo, assim, numa conexão com a natureza que simplesmente não dá para ter de muitas outras formas. E depois são 15 quilômetros de caiaque até chegar em Santo Amaro do Maranhão. E aí volta para São Luís e tal. Então, esse é o TBC de aventura, né? Você tá voltado para as comunidades, mas dando aquela pegada mais aventureira e tal, exigindo um pouquinho mais do corpo. Boa. E aí a gente tá nessas 3 verticais hoje, né? Que da hora, todas animais, Tô com muita vontade de participar, que massa. Vambora. E de onde que veio a ideia de você cofundar a Viva Lá, cara? Cara, a Viva Lá, eu e o Pedro, meu sócio, a gente fez propaganda e marketing na SPM. Certo. E a gente se formou novão, assim, né, com 21 anos, e naquela época a SPM vai fazer 10 anos já, aliás, ano que vem. Naquela época a SPM tinha algumas formas de TCC, né, de trabalho de conclusão e tal. E uma delas, que tinha sido lançada naquele ano, chamava TCC Empreendedor. Nossa, eu acho que ainda existe, sabe? Eu tenho um amigo que estuda lá que ainda existe, não existe? Existe. Animal. Pode crer.
como que era? Monografia também, né? Isso aí, acho que é uma coisa mais acadêmica. Daí tem o que é consultoria, que você tem que apresentar uma consultoria para uma empresa. Tipo, vamos analisar a Pepsi, assim, né? E a gente falou, pô, vamos ficar ralando a bunda aqui um ano, vou analisar a Pepsi. Para outra empresa. Trabalhar para os outros, né? Eu vou fazer uma coisa para mim, né? Boa. E aí, a ideia era, cara, eu sabia que eu queria trabalhar com uma coisa. Eu acredito muito na paixão das coisas, né? Tá certo. Eu acho que é muito difícil, independente de qual for a sua ideia de sucesso, é muito difícil você atingir qualquer que seja essa ideia de sucesso se você não for apaixonado por aquela coisa, né? Porque, cara, o dia a dia é difícil pra caralho, né? Você tem 1 milhão de desafios, assim, você tem que ter tesão na parada, né? E eu sempre tive muito tesão em viajar. Eu sempre achei que, pô, viajar é uma das coisas uma das melhores coisas que você pode botar seu dinheiro, investir seu tempo, porque é uma das coisas que mais abrem tua cabeça, né? Você tá num outro lugar, num outro ambiente, com outras pessoas, outra cultura, você fica muito mais com a cabeça muito mais ampla, menos preconceituoso, mais rico, mais culto. Você se torna uma pessoa melhor, assim, basicamente. Então, eu falo que o trabalho é para viajar e para comer, né? Literalmente. Literalmente. E aí, esse era um lado, né? E o outro lado é que a gente sempre entendeu que, assim, cara, o Brasil é muito dito como o país do futuro, né? Sempre, né? O futuro. Meu pai fala que desde que ele nasceu, ele escuta que o Brasil tem crise, que o Brasil vai virar e tal. Desde que ele nasceu. Porra, então, assim, muito se fala sobre isso. O Brasil, todo mundo sabe o potencial que tem e tal. Ao mesmo tempo, todo mundo reclama de política pra caralho, que é uma merda e que não funciona e que é uma roubalheira. Quantos amigos seus querem entrar na política? Quem está se candidatando para botar a cara a tapa e para fazer isso acontecer? E eu também não quero, né? Eu também não quero virar político, mas eu faço essa autoanálise. E aí, assim, pô, como que a gente também consegue tá no time de quem tá querendo melhorar as coisas, né? Não só no time de quem quer reclamar e que fica nessa vibe negativa e tal, que eu acho que também não vai levar a nada a lugar nenhum. Então a gente queria fazer parte da mudança, né? Parte de novo, né? A gente não vai ser salvador da pátria, mas, cara, como que a gente consegue somar, né? E aí veio essa ideia de, pô, o turismo ele pode ser muito... ele pode gerar uma série de danos, né? E ele também pode ser muito bem feito, né? E pode gerar uma série de benefícios, assim. E aí foi quando começou essa... vamos juntar as duas coisas, uma experiência de turismo que de fato possa agregar e que possa mostrar para os brasileiros e para os estrangeiros, cara, um Brasil totalmente diferente e fazer com que a gente possa apoiar aí dezenas de milhares de pessoas nas comunidades por aí. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o Brasil parece mais com uma cidade minúscula no interior do Amazonas do que com São Paulo. O Brasil tem 5.570 cidades. Então, assim, a maioria das cidades são currutelas. A 100ª cidade com mais gente é Palmas, que tem 300 mil habitantes. A 100ª. Então, assim, da 101 para baixo, tem tudo menos de 100 mil habitantes. Da 101 até 5 mil, é isso? 5.570. Então, assim, a gente mora num país que a gente não conhece. E eu me incluo nisso ainda, né? Tipo, embora eu conheça quase todos os estados do Brasil e, cara, ainda tem uma coisa muito grande. Quando você começa a ir para esses lugares, a tua cabeça muda. Você também entende que as coisas não são tão simples quanto parecem. Que, cara, a magnitude, os desafios, a logística, as distâncias, é complexo, complexo. Então você começa a entender mais, assim... Cara, sabe a galera que chega, a Luísa, minha namorada, brincou, né? Um ano atrás, né? Pandemia, pegando e tal. E a gente pega um Uber e o cara falou assim, pô, mas esse prefeito é um bosta, não sei o quê, era só fazer isso, isso, isso. Pronto, né? O cara resolveu em 30 segundos aqui, né? Vamos botar esse cara para
presidente do universo que daqui a pouco fica pronto. Então, as pessoas, né, a gente, de maneira geral, acha que as coisas são simples, que tudo é só fazer isso. Não é, cara. E justamente por não ser, que é muito importante conhecer, entender as limitações, criar as conexões, porque ninguém faz nada sozinho, né? É isso. Tem que juntar com gente grande. Se as pessoas não toparem vir aqui, você não faz o podcast sozinho, né? Com você certeza. vai falando com você mesmo. Então, e em todas as escalas, né? Acho que eu acredito muito nisso. Animal. Estamos chegando para um quadro aqui clássico do Pode Sonhar, que a gente convida nossos participantes aqui, nossos convidados, a vender um objeto inusitado. E aí, inspirada naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio. Exatamente. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. O que vem? Olha o que temos, Não é viagem ruim, né? Aqui, ó. Não é viagem ruim, não é viagem ruim. É aqui, ó, um potinho de canela, turma. Enquanto você pensa aí, da hora. Enquanto você pensa, eu vou deixando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais empreendedores aqui, como o Dan, que estão construindo coisas maravilhosas, empregando várias pessoas com negócios de impacto social. Não hesitem em entrar em contato conosco. Vamos receber vocês, conversar com vocês de braços abertos. Nosso e-mail está aí na descrição do vídeo e tem um formulário também. Fechou? Tamo junto. Show de bola. Pô, eu vendo melhor turismo sustentável, viu, do que canela, mas... Cara, eu acho que para vender as coisas é aquele ponto da paixão que eu falei, né? Perfeito. Então, assim, você vai vender canela se você gostar de canela, né? Se você conseguir provar para a pessoa que, cara, um doce com canela, um café com canela, um cheiro da canela vão ser coisas que vão remeter ela a coisas boas, né? Então, assim, cara, se você quiser lembrar dos bons momentos com a sua família, com a sua avó, pega essa canelinha aqui que realmente vai deixar teu dia muito mais feliz. É algo extremamente barato, mas que vai te agregar de uma maneira incomensuravelmente maior. Animal, cara. Então, não deixe de ter uma canelinha em casa. Se você quiser, já peça agora que chegue em 20 minutos através do delivery. Diretamente. Animal, cara. E minha avó, tocou num ponto interessante. Minha avó adora incenso, cara. Eu lembro do cheirinho de canela ali na casa dela. Esse vínculo emocional é imprescindível, assim, né? Tem vários gatilhos, né? De venda. Tá certo, tá sabendo. Né? De escassez, de emocional, de várias coisas. Mas eu acho que o importante é fazer uma coisa boa, que você acredite mesmo e que, cara, o máximo possível que só você faça. Perfeito. Se todo mundo faz, vira commodity, né? E a gente justamente saiu... a gente já teve, por exemplo, uma agência global de viagens. Pô, eu vou ficar vendendo aéreo? Todo mundo vende aéreo, é saco de milho. Se o meu for R$1 mais caro do que o da Decolar, por que você compraria comigo? Leilão ali, né? Então, assim, você tem que criar uma coisa mais única possível, né? Se o podcast Pode Sonhar vira realmente, pô, a casa do empreendedorismo brasileiro, a galera quer vir aqui, quer contar e vai chegar em mais gente, o custo de mudança depois ele é muito mais alto, né? Total. Pô, por que depois, daqui 2 anos, o Miguel me convidou e outra pessoa me convidou? Pô, eu já conheço o Miguel, todo um trabalho bem feito e tal. Pô, eu vou lá então, né? A gente tende a fazer negócio e a continuar do jeito que as coisas são, né? Perfeito. O custo de mudança e de criar diferencial, muito importante, né? Muito bom, cara. Então, ó, vou até desafiar a turma, a quem achar que vende melhor aqui essa canela do que eu Dan, mande mensagem aí pra gente na DM do Instagram, no nosso e-mail, que nós vamos selecionar a melhor resposta e ler nos próximos episódios aí. É isso aí. E Dan, eu queria saber, cara, um pouco da sua visão de futuro. Onde você quer chegar com a Viva Lá no horizonte de tempo que você quiser estabelecer aí? Em 5, 10 anos. Legal. Cara, a gente tem metas bastante ambiciosas, né, na Viva Lá. Primeiro, a gente quer consolidar pela primeira vez na história do Brasil um turismo de base comunitária nacional. Animal. Então, tá presente mesmo em todos os estados, em todas as unidades de conservação.
A gente já bateu 1/3 dessa meta, né? E até o ano que vem a gente vai dobrar. Que da hora. E a gente hoje já teve, né, viajantes do Brasil de 10 países, né? A gente está num movimento muito grande, não só de consolidar essa oferta de turismo sustentável de base comunitária aqui no Brasil, como de distribuir isso daqui para fora. Então eu quero trazer em vez de ficar mandando a galera daqui para os Estados Unidos e para a Europa e para a Ásia, eu quero trazer a galera de lá para cá. E fazer com que essa inversão não só de capital aconteça, como cultural, né? O Brasil é muito das pessoas mais... quererem isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente já vem fazendo esse trabalho aqui dentro do Brasil e esse ano a gente já vai chegar quase 1.000 viajantes, né? Mas a gente quer começar a trazer a galera de fora para cá, tanto para que o capital venha para cá, como também para que as pessoas desconstruam a ideia de Brasil. Muita gente morre de medo, né? Acha que o Brasil é o Rio de Janeiro e que você sai na rua, tá todo mundo de fuzil e que, cara, eu vou chegar no Brasil e vou tomar um tiro na cara, né? A visão é muito errada. Né? Então não é assim, pô, a gente sabe, a gente mora aqui. Pô, eu tenho 30 anos de idade, eu nunca fui assaltado no Brasil. Tô falando que não existe violência? Não, lógico que existe, né? O Brasil tem uma série de problemas, mas não é exatamente como pintado, né? Então... Tem todo um processo de educação aí no meio, né? Exatamente. Ensinar as pessoas. Então, assim, primeiro é esse pequeno passo de consolidar o turismo sustentável de maneira nacional, fazer essa distribuição internacional muito bem feita enquanto a gente faz aqui nacionalmente, e depois a gente replicar o modelo feito no Brasil em outros países, principalmente do hemisfério sul do planeta, né? Perfeito. Essa que é a ideia, fazer com que o turismo sustentável seja uma arma realmente mega poderosa de impacto socioambiental e que chegue na ponta, né, cara? Animal. Cara. Esse que é o plano. Animal. E de uma visão mais macro, como que você vê nos próximos anos aí o crescimento do turismo sustentável, mas também a visão e a consciência ambiental das pessoas? Desde que vocês fundaram a Viva Lá, como você tem observado as pessoas aumentarem a consciência com o meio ambiente e se você acha que essa tendência vai aumentar em um grau acelerado mais daqui para frente? Total. Eu acho que, não só acho, né, tem uma série de dados que provam isso. Aliás, saiu agora um relatório do Booking, Booking.com, falando, né, diretamente que quase 2/3 dos viajantes estão cada vez mais com essa preocupação socioambiental, inclusive das próprias hospedagens do Booking, Airbnb, todo o mercado global de turismo. Então, assim, não é uma tendência. A tendência vai virar regra. Então, cara, se você tiver com aquele turismão realmente que não gera benefício nenhum, assim, para as pessoas, você está fadado a morrer e vai morrer em breve, assim. Eu acho que a pandemia acelerou um processo de consciência social. Boa. Acho que pela primeira vez na história, fazia 100 anos que a gente não tinha uma pandemia global, desde da gripe de 18. Então, assim, nunca ninguém que está vivo, né? Esteve vivo vivenciou algo do tipo. Então, assim, a galera chocou, né? Eu falo por mim. Caralho, posso morrer agora, né? A coisa ficou séria mesmo. Será que eu tô fazendo o que eu gostaria? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô me comportando como a pessoa que eu gostaria de ser, né? E tal. E aí acho que deu uma sacudida na galera. Inclusive, isso tá rolando uma baita onda de demissões em massa, né? Das pessoas se demitirem por assim, é isso que eu vou fazer da minha vida, né? Vou ficar aqui fazendo uma coisa que eu não gosto, pra gente que eu não gosto, pra sei lá o que, não faz sentido. Então, assim, tá rolando um crescimento muito grande. A Viva Lá vem crescendo muito também, né? Do nosso primeiro ano pro 6º, que tá agora, a expectativa é que a gente chegue em 40 vezes de crescimento. Animal. E a gente tá só começando, né? A gente é muito pé no chão, assim, né? O caminho é bastante longo, não é uma prova de 100 metros, é uma maratona e
E a gente sabe que é um passo depois do outro para chegar longe mesmo. Que da hora, né? Cara, já estamos caminhando pro final do nosso episódio. O papo é bom, passa voando, cara. Da hora. A gente gosta de pedir sempre para os convidados aqui uma indicação cultural, uma experiência, um livro, um filme, algo que você queira dar de dica aí para a turma. Pô, uma experiência é uma experiência da Viva Lá, com certeza, né, cara? Se você... Mas qual? Tem que dar uma, cara. Porra, uma experiência que vem mexendo muito comigo é a experiência na terra indígena Catuquina Caxinauá, que a gente faz junto com o povo Xanenau, o povo do Pássaro Azul, no Acre. Que da hora. E, inclusive, eu vou estar lá no Ano Novo, pessoalmente. Vai passar o Réveillon lá? O Ano Novo lá, 26/2. Então, é uma expedição que está aberta no site. É só entrar em vivalá.com.br para ver. Para você eu te mando pelo WhatsApp já, né? A gente põe aí na descrição os links todos. Mas é legal pra caramba, assim, acho que não existe filho feio, né? Todos os nossos realmente são incríveis. Pô, mas com NPS de 96, 9.6, quanto que é? 9,5 agora. 9,5, animal. É animal mesmo. Então, assim, a experiência eu realmente recomendo uma expedição com a Vivalá. Acho que, cara, eu tenho quase certeza que você vai amar. Se não, me mande um e-mail que eu vou cuidar de você pessoalmente. E sobre outras coisas, sobre música, acho que falando de Brasil também, a gente tem uma pegada de carimbó muito forte no norte, né? Então, vou recomendar aqui Dona Onete, para quem não conhece. Boa. Uma senhora já de idade, assim, mas mestre do carimbó, animada pra caramba. Que assim. da hora. Então, ouçam Dona Onete, vai ser uma coisa nova. E, cara, eu leio pra caramba, né? Uma das coisas que eu mais gosto, assim, de estudo, né? De enriquecimento pessoal. Acho que de leitura, um livro que mexeu bastante comigo esse ano é o próprio livro do Mohamed Yunus, Mundo Sem Pobreza, onde ele apresenta o conceito de negócio de empresa social, né? Perfeito. Que pouca gente sabe, na verdade, mas que empresas, no geral, têm um objetivo que é maximização de lucro, né? Uhum. Como ganhar mais dinheiro. ONGs têm o objetivo de maximizar o impacto, né? Como gerar o máximo de impacto. Empresas sociais têm que fazer o próprio dinheiro enquanto geram impacto. Perfeito. A Vivalá é uma dessas. A Vivalá é uma dessas. Boa. No fim, é o caminho mais difícil de todos, né? Você está se metendo você tem que atender duas pontas ali. Você está se metendo numa super briga, né? Mas, assim, é como a gente entende que é o jeito mais legal, Certamente. que gera mais propósito, que, porra, te deixa preenchido mesmo, sabe? Certamente. Então, Mohamed Yunus, Mundo Sem Pobreza. E para fechar a série Guerras do Brasil, para quem não conhece, tem no Netflix. Conta, cara, a história desde da invasão dos portugueses lá atrás até PCC e as tretas, né? O tanto que isso moldou o Brasil e a gente é do jeito que a gente é hoje. Então, também é interessante. Excelentes dicas, não? Muito boas, cara. Agora eu queria que você deixasse aí, divulgasse as redes sociais. Se vocês tiverem vagas em aberto também, fica à vontade para divulgar para a turma. Legal, show de bola. Vou olhar para a câmera Vai aqui, lá, né, para falar para a galera. Pessoal, então o Viva Lá está presente nas redes sociais. A gente é muito atuante, principalmente no Instagram, @SomosVivaLá. A gente também está no YouTube, está no LinkedIn, nas outras redes todas, mas no Instagram ali a gente bate forte. No site vivalá.com.br você consegue ver todas as nossas expedições ao longo do ano inteiro. Esse ano a gente vai ter 50, né? Então, para o segundo semestre ainda tem vaga disponível. Boa. Mas realmente vai lá, corra. As expedições são extremamente exclusivas. A gente gosta de grupos muito pequenos, assim, para realmente criar uma conexão entre o grupo e do grupo com a comunidade. Não é aquela... A gente nem gosta da palavra excursão, né? Que lembra a mãozinha dada, assim. É tipo um grupo mesmo, uma experiência foda. E é isso, cara. Então, animal, cara. Assim, portas abertas. Quem quiser trocar ideia também, mande um e-mail em contato@vivalá.com.br que eu mesmo recebo. Vou adorar trocar ideia, conversar. Coisa boa. E o negócio que eu te falei, né? A gente não faz nada sozinho, estamos construindo com muita gente.
E quem estiver disponível para somar é muito bem-vindo. Coisa boa, excelente, cara. Não, eu queria te agradecer pelo convite, foi uma honra receber você, aprender mais sobre a Viva Lá também e expandir nossa consciência, cara. Expandir nossa visão de mundo. Acho que o que você trouxe aqui foi muito importante, de verdade. Cara, eu quem agradeço, acho que tá aqui é legal pra caramba, inclusive quero aprender muito com vocês sobre podcast depois, vou pedir várias dicas. Cara, vamos que vamos. E porque acho que é isso, né, cara? Fazer com que coisas que a gente acredita possam chegar em mais pessoas, possam influenciar positivamente um ou outro. Acho que o trampo que vocês estão fazendo aqui é muito bacana. Falar sobre empreendedorismo num país como o Brasil, que, porra, tem 14 milhões de desempregados, que fica nesse vai virar. E acho que é mostrar para as pessoas que, cara, é possível, não é fácil, não idealizem, romantizem, né? Achando que é o que se vê na rede social, ou que, cara, vai ser assim ou vai ser assado. Crie seu caminho, né? Busque realmente pessoas para te apoiar, não deixe de ter o pé no chão, e tempo, né, cara? Tudo para acontecer precisa de tempo, né? Boa. Nada significativo acontece do dia para a noite. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito isso num mundo de hiperconexão e ansioso pra caralho, né? Então, eu acho que é isso. Para quem aí, jovens empreendedores, querem começar, cara, eu começaria por aí. Top. E começa pequeno pensando grande, né? Excelente dica. Isso é importante. Muito bom. Vamos juntos, então. Valeu demais. Obrigado. Tamo junto, cara. Então, turma, se assistiu ao episódio até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aí no nosso canal, de enviar para um amigo que gosta muito de viajar. E tamo junto, turma. Até a próxima. Valeu. Show.